O texto dessa manhã é o texto de 1 Samuel, capítulo 17. E é uma história maravilhosa que, a não ser que alguém esteja escondido dentro de uma caverna, né, e nunca escutou nada a respeito da Bíblia, nada a respeito de Jesus, nada a respeito da história do povo de Deus, só alguém assim, né, escondido na pedra, né, que nunca escutou falar de Davi e Golias. E o tema que a gente tem para esta manhã é enfrentando gigantes. E é esse texto de 1 Samuel 17. Eu não vou ler o texto, eu vou contar a história para vocês. E essa é uma das histórias talvez das mais conhecidas que a gente tem na Bíblia. Mas como todas as coisas que a gente tem na Bíblia, não foi escrito por acaso. Eu gosto de olhar para as histórias, de pensar no conteúdo bíblico e de ver o que isso aí impacta a minha vida, como que isso transforma a minha vida, o que isso serve para mim. E a história bíblica ela é inteira dessa forma. De vez em quando a gente acha umas histórias na Bíblia e pensa, mas como que isso pode se relacionar comigo hoje, de uma forma bem especial? Século 21, na data de hoje. Como que isso pode se relacionar com cada um de nós? E a história de Davi e Golias tem lição para nós. Tem lições para nós. E eu espero que nessa manhã nós consigamos tirar lições da palavra de Deus para nós. Eu espero que hoje nós consigamos tirar desse texto lições que servirão para o restante do dia de hoje, para o dia de amanhã, se o Senhor nos permitir o dia de amanhã, para todos os dias que o Senhor nos permitir o fôlego de vida. E a verdade é que Davi enfrentou gigantes, um gigante. E todos nós enfrentamos gigantes também. Gigantes, às vezes, nos nossos relacionamentos, relacionamentos conjugais, relacionamentos com os pais, relacionamentos com os nossos filhos, relacionamentos com os nossos amigos, relacionamentos na igreja. Seria tão bom se houvesse uma igreja perfeita, né? Não tem problema, não tem dificuldade, todo mundo se dá bem. Mas sabia que existe? A igreja perfeita. Ninguém, não tem fofoca, não tem desavença. É maravilha, mas só tem uma pessoa nessa igreja. Mas aí o pessoal fala, igual o camarada que é tão rebelde que ele morava sozinho e fugiu de casa, né? E às vezes mesmo o sujeito sozinho na igreja ainda fica chateado ainda, né? Tá ali triste, chateado que não apareceu mais ninguém, então ele vai para casa com raiva das pessoas que nem existem. Mas a gente tem dificuldade, a gente enfrenta gigantes. Todos nós enfrentamos gigantes. Às vezes nos nossos trabalhos. Quantos gigantes nos nossos trabalhos? Quantos gigantes nos nossos trabalhos? Nas decisões que a gente precisa tomar na vida. Faço isso ou não? Faço isso agora ou não? Vou para tal lugar ou não? Às vezes a decisão, né, de imigrar, né, para um país diferente. E a maioria esmagadora de nós aqui imigrou de um país diferente. São decisões que às vezes são gigantes nas nossas vidas. E gigantes, assim como o gigante na história que a gente tem hoje, são coisas que nós não temos condições físicas, humanas de enfrentar. Da história que a gente tem, e vamos ver essa história com esses pensamentos na nossa mente, os gigantes que nós enfrentamos no dia a dia, nós vemos alguém que não era capacitado, supostamente, talvez por causa da sua idade, para estar na guerra. E o texto de 1 Samuel 17 começa já com Saul, que era rei de Israel. Se você lembra bem da história, você lembra de Saul. Se você não lembra, Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo se via com juízes, tinham pessoas que Deus tinha escolhido para tomar conta do seu povo, mas de repente eles falaram, a gente não quer ser mais desse jeito. Nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E Deus permitiu que eles tivessem um rei. Samuel, que era o profeta naquela época, ungiu Saul, o rei de Israel. Saul era um homem que a Bíblia conta que ele se destacava de todos os outros homens do ombro para cima. Ele não era pequeno. Se destacava de todos os outros homens do ombro para cima. Às vezes a gente olha em algum lugar e você vê alguém que é grande, né? E fala, como essa pessoa se destaca, né? E assim era Saul. Mas Saul, depois de reinar alguns anos, Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. E Samuel ungiu uma outra pessoa para ser rei. Alguém chamado Davi. Isso está no capítulo anterior ao capítulo 17. O capítulo 16 conta essa história. Então Saul já estava rejeitado como rei. Davi já tinha sido ungido rei em Israel, mas ainda era um rapaz. Era um menino praticamente. Tomava conta das ovelhas do seu pai. E o povo filisteu, inimigos históricos do povo de Israel, assolava Israel naqueles dias. Roubava as colheitas, quando estava tudo plantadinho, tudo prontinho. Na hora de colher, na hora de levar para casa para poder comer, o povo filisteu vinha e roubava tudo. Matava os animais. E, no final das contas, eles estavam ali a ponto de guerra. Preparados para a guerra. De um lado, Israel. Do outro, o povo filisteu. Entre eles, um vale.
Os irmãos de Davi, Davi tinha 7 irmãos e os 3 mais velhos estavam na guerra. Davi estava tomando conta das ovelhas, os outros 4 provavelmente estavam em casa à toa. A impressão que a gente tem é que quando Davi foi ser ungido rei, foi isso que aconteceu. É que Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, e fala, passa seus filhos aí, quero ver seus filhos, porque Deus quer ungir um rei aqui hoje. E chega o primeiro, Samuel pensa, é esse aí, o nome dele era Eliabe, o mão forte. Você não tem outro, é esse aí mesmo, né? E Deus fala para ele, não é esse não, não é esse não. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração, Deus não vê como vê o homem. E passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto, passa o sétimo, e Samuel fala, tem coisa errada aí. Jessé, você não tem nenhum outro filho? Não, fala, tem um outrozinho, está lá tomando conta das ovelhas. E chama Davi e fala, esse aí é o cara, esse é o cara. E unge Davi rei. Os irmãos dele estavam ali, mas os 3 mais velhos vão para a guerra. Os outros 4, a Bíblia não conta onde é que eles estavam. Talvez jogando videogame em casa. Né? Davi tomando conta das ovelhas. Mas o pai fala com Davi, vai lá e leva comida para os seus irmãos e leva esse presente para entregar para o comandante de guerra. O comandante de guerra era um mineiro, daquele dos bons, capinzinho no lado da boca. Por que eu sei disso? Davi levou 10 queijos. Quem mais vai querer queijo de dia de guerra? 10 queijos, leva esses 10 queijos para o comandante de guerra. E Davi, enquanto está lá conversando com aquele pessoal, chega, enquanto com os irmãos dele, ele escuta um grito, né, no arraial. Um desafio. Ele falou, que história é essa? Ele falou, que história é essa? Tem 40 dias que esse gigante está desafiando. E o gigante gritava, ei, eu sou filisteu, vocês não são israelitas? Pega um homem aí do seu exército e manda lutar comigo aqui. E o combinado é o seguinte, se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Se eu vencer, vocês serão escravos nossos, os filisteus. Só que o gigante era um camarada de mais ou menos 2,90 m de altura, né? Quase 10 pés de altura, se você gosta mais de medida imperial, né? Quase 3 metros de altura, quase 10 pés de altura, um capacete de bronze, uma veste de bronze. A Bíblia conta que a veste dele pesava 60 quilos. Era o cara me carregando nas costas. A veste do sujeito de bronze, a lança dele, a Bíblia não dá medida, mas é mais ou menos o que ele que diz é o seguinte, é como uma vara daquela de fazer tecido, a vara de tecelão, e na ponta da lança, uma coisa de ferro pesava 7,2 kg. Eu nem precisava lutar comigo, é só jogar com as coisas assim de mim e acabou, né? Esse era o sujeito, nas 15 libras, só a ponta da lança do sujeito. Imagina a lança enorme com 15 libras na ponta. E Davi escuta o camarada falando. E resumindo a história, Davi ouve aquele desafio, decide que ele pode enfrentar o gigante, conversa com seu superior e recebe autorização para participar da guerra. Vai, enfrenta o gigante, vence o gigante, e essa é a história que a gente conhece, né? Com uma única pedrada na testa, ele derruba Golias e acaba de matar o gigante com a espada do próprio gigante. Obviamente, não sei se isso impulsionou Davi, mas tinha uma promessa para quem matasse aquele gigante. O rei estava prometendo muitas riquezas e uma de suas filhas em casamento. Mas, aparentemente, Saul era um bom político, né? Porque nada disso aconteceu com Davi, pelo menos não do jeito que era prometido. Davi não teve recompensa conforme era prometido. Mas isso é uma história para um outro dia, né? Uma outra ocasião. Desenhe no seu boletim aí, um retângulo, uma caixinha, faça alguma coisa que dê para você colocar uma letra depois ou uma palavra dentro. Faça aí no seu boletim. Você vai usar isso aí depois. Essa é a história de hoje, gente. A história de um gigante derrotado por um sujeito, quase um menino. Quase um menino. E todos nós enfrentamos gigantes. Todos nós enfrentamos dificuldades. Você tem os seus gigantes que você tem em mente aí. Que você enfrenta. Mas se você quer enfrentar gigante e ser vitorioso, a primeira coisa, se você quiser, pode anotar aí. Não se intimide com o gigante. O verso 32 de 1 Samuel 17 diz assim, palavra de Davi, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse
filisteu. Fugir dos problemas, se esconder ou reclamar dos problemas, nada disso fará com que esses mesmos problemas desapareçam. Você vai ter que enfrentá-lo. Você vai ter que enfrentá-lo. 40 dias estavam aqueles homens ali alinhados para a guerra. Talvez ele tentando se esconder dos problemas. A Bíblia conta, o mesmo texto, 1 Samuel 17, que todas as vezes que o gigante gritava, eles se escondiam. Provavelmente é aquela coisa que acontece com o curioso, né? A coisa está acontecendo, ele vai chegando, até chegar na frente da fila e ver o que é. É quando escutava o desafio, corria, todo mundo se escondia. Se esconder não vai tirar o problema da sua frente. Davi não tinha ido para a guerra porque ele não tinha idade suficiente para isso. Agora, do nada lá, levando presente, levando comida, ele se prontifica a enfrentar um campeão filisteu. No mínimo, isso deveria nos deixar assim, pensativos, né? Por que cargas d'água Davi tinha tanta coragem? O que fez Davi ter tanta coragem para poder... Alguém que não era habilitado a ir para a guerra, chega ali e decide, não, eu posso enfrentar. O rei permite que o rapaz enfrente. Isso sempre me deu uma curiosidade, que embora todos aqueles soldados, homens de guerra, estivessem ali, estivessem com medo, o que estava na palavra e no comportamento de Davi, que deu para Saul, que era o rei, tanta tranquilidade em deixar aquele rapaz enfrentar o gigante? A Bíblia dá para a gente algumas pistas, e talvez no verso 34 até o 36 do capítulo 17, Davi dá seu currículo, né, para o rei, e ele fala para Saul que sempre que aparecia um leão ou urso tentando pegar as ovelhas, ele fala, o teu servo toma conta das ovelhas do seu próprio pai, e toda vez que aparece um leão, toda vez que aparece um urso, eu vou lá e enfrento, e mato. E o rei deve ter pensado, um molequinho desse que mata urso e leão na unha, filho, esse gigante é só mais um na caderneta dele, né? Se fosse usar aqueles colares que coloca dentro, vai colocar um dentão de gigante ali também, né? É mais um que entrou na minha caderneta. E talvez tenha sido isso, mas eu penso que uma das razões maiores que Davi tinha tanta coragem não era simplesmente o fato de que ele já tinha matado o leão, de que ele já tinha matado o urso, e talvez por diversas vezes, mas era o fato de que ele sabia que ele tinha sido ungido rei de Israel. Não só o fato de que ele tinha sido ungido rei de Israel, mas o desafio daquele gigante levava toda a nação a um risco de não existir mais. A proposta do gigante era, se nós vencermos, os filisteus vencerem, vocês serão nossos escravos. Acabou a nação dele. Acabou a nação dele. E a outra coisa é, ninguém está querendo enfrentar, alguém vai ter que enfrentar. Era o pensamento de Davi. E esse alguém vai ser eu, porque se Deus já me livrou de leão, já me livrou de urso, vai me livrar, e essas eram exatamente as palavras dele, vai me livrar das mãos desse incircunciso. Palavra de Davi. A garantia que ele estava tendo era o seguinte, Deus me ungiu para ser rei. Se eu fui ungido rei, tem duas coisas pelo menos que tem que acontecer. Primeira coisa, tem que ter nação. Senão vai ser rei de quê? Se não tem nação. E outra coisa, eu tenho que estar vivo. Não dá para ter rei morto. A promessa de Deus fez com que Davi não se intimidasse com aquele gigante. E a proposta que eu faço, e pergunta que eu faço para você nessa manhã é, tem alguma coisa que está te intimidando, mesmo você sabendo que é promessa de Deus na sua vida? Que tamanho de gigante é esse? Que gigante é esse? A nação estava ameaçada, e a própria vida de Davi agora também ameaçada. Existe algum gigante, né, que está te fazendo intimidar hoje? Algumas palavras para você. Deus já te deu outras vitórias na vida. Amém? Deus já te deu outras vitórias na vida. Deus já te mostrou de outras vezes que Ele tem poder. Amém? Deus já teve promessas cumpridas na sua vida. Amém? Não importa qual seja o gigante que você está enfrentando hoje, Ele te dá poder para poder vencê-lo também. Não se intimide com o gigante. É assim que a gente enfrenta gigantes. Não se intimidando. Ninguém está falando que é fácil. Mas é assim que Deus espera. É assim que Deus funciona. Não se intimide. Vai com a força e o nome do Senhor dos Exércitos. Quando o gigante ameaçava Davi e dizia, vou dar sua carne hoje para as feras do campo e para as aves dos céus, Davi falou com ele, você não vai não. Você não vai não. Você não vai não. Hoje eu é que vou entregar a sua carne para as feras do campo e para as aves do céu, porque você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. A verdade é que a própria espada que o gigante ameaçava Davi foi o que foi usado para cortar o pescoço dele.
aquilo que era a dificuldade, que era o problema que Davi enfrentava, de repente passou a ser a arma dele. Aquilo que hoje é a sua dificuldade, aquilo que hoje é seu problema, amanhã vai ser uma ferramenta que Deus vai te dar para você vencer todos e quaisquer gigantes que aparecerem na sua vida. Amém, irmãos? Segunda coisa. Não só não se intimide com o gigante, mas não se intimide com a oposição. A Bíblia não conta algumas coisas que algumas vezes se tornam, talvez, curiosidades para a gente. Por exemplo, Davi parece ser alguém que era deixado de lado pela família. Alguém com quem a família não se importava muito. Tem algumas teorias a respeito disso aí. Obviamente são teorias, não estão na Bíblia, esses pensamentos. Mas repara o fato, no capítulo 16, eu mencionei isso, quando Samuel pede para Jessé apresentar os filhos, Davi fica de fora, quase que esquecido. Aqueles de vocês aqui que são pais, é difícil a gente ficar longe dos filhos da gente e a gente esquecer. Mesmo sabendo que eles dão trabalho, que eles choram, que eles reclamam, que eles brigam, que eles fazem um monte de coisa. Mas você fica longe deles e fica pensando, cadê eles, né? O que eles estão fazendo, né? O que eles estão fazendo agora, né? Mas Davi parecia estar esquecido. Não só pelos irmãos, mas pelo próprio pai. Quando chega agora na guerra, e Davi está lá, o verso 28 do capítulo 17 conta isso, Eliabe, o irmão mais velho, é tão rude com Davi, que dá a sensação que dá é tipo assim, não tem como ser mais rude do que isso. Não tem como ser mais rude do que isso. Quando Davi pergunta, o que esse camarada está falando aí? Quem é esse cara que está gritando? E Eliabe fala com ele, o que você veio fazer aqui, rapaz? Com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Palavras do próprio irmão. Você veio aqui foi para ficar bisbilhotando na guerra. Davi pergunta para ele, mas o que eu fiz agora? Não fiz nada, só fiz uma pergunta. O que eu fiz agora? A sensação que me dá é que de fato Davi era alguém deixado de lado pela família dele. Rejeitado pela família dele. E parte das teorias que há para isso aí, e algumas tradições do judaísmo, diz que Davi possivelmente era filho de um adultério. Isso conta a história um pouco mais além do que aquilo que a gente consegue entender, mas a situação é mais ou menos como que, numa confusão tremenda, por causa da história do pai de Davi, o pai de Davi vinha de uma linhagem de gente que não era do povo judeu. A avó do pai de Davi era uma prostituta, e se você conhece a história bíblica, você conhece quem ela era, Raabe, aquela mesma moça que protegeu o povo de Israel quando estava entrando lá. Pelo lado da mãe, a história dele também não era fácil. E eles têm lá uma história complicada. A verdade é que eles dizem isso aí, a gente não tem como dizer nem que sim, nem que não, porque a Bíblia não nos fala nada. Mas quando você repara textos como o Salmo 69, que foi Davi que escreveu, parte do Salmo 51, que alguns de nós conhecem bem, foi Davi que escreveu, faz até um pouco de sentido. Davi fala ali, né, no Salmo 51, em iniquidade eu fui formado, em pecado a minha mãe me concebeu. Ele fala algumas outras coisas. O Salmo 69, ele coloca toda uma vida de angústia, uma vida de problemas, uma vida de dificuldades, que alguns imaginam talvez seja um salmo messiânico, falando a respeito de Jesus de forma profética, mas é meio complicado de entender. Talvez até a tradição judaica tenha alguma coisa a ver, mas a gente não tem como dizer. Mas o fato é que Davi era alguém que estava enfrentando oposição. Eu não sei a razão pela qual, é por isso que eu estou dizendo essa história, contando história que a gente não sabe as razões pelas quais, porque eu não sei as razões pelas quais talvez você, hoje, esteja enfrentando dificuldades. Às vezes a gente enfrenta dificuldades porque a gente mesmo escolheu. A gente tomou decisões que depois a gente descobre que não deveria ter tomado essa decisão, e você se sente mal por causa daquilo. Às vezes você enfrenta problemas, enfrenta dificuldades por causa de decisões que outros tomaram. Por exemplo, nós estamos num final de semana que antecede, né, eleições, e dependendo do resultado das eleições, as coisas podem mudar para um lado ou para o outro, e se você não vota, você vai sofrer consequências das decisões de outras pessoas. E a gente precisa orar, né, pelos nossos governantes, orar por aqueles que serão eleitos, para que, isso é o que a Bíblia ensina para a gente, para que a nossa vida seja uma vida mais fácil, mais tranquila. Mas a gente sofre consequências das decisões de outras pessoas, daquilo que outras pessoas pensavam que era melhor. E às vezes a gente sofre oposição. E a família de Davi estava rejeitando. E essa é uma das coisas que mais machuca as pessoas. Rejeição familiar. Quando a família da gente não
não nos vê tão bem, quando a família da gente não nos trata tão bem, quando a família da gente não nos dá o respeito que a gente mesmo imagina que a gente merecesse. Davi sofria isso. Imagine você, as pessoas contando para ele depois, Samuel veio aqui para poder ungir o rei, e seu pai nem lembrou de você, você está ruim. Não foi ali para poder dar uma bala para alguém, foi para ungir o rei e esquecer do rapaz. Imagine você que alguém chega na sua casa para poder fazer alguma coisa e seus pais esquecem de você. Oh, é verdade, tem ele, oh, tem ela, é verdade. Está lá nos Estados Unidos, tadinho, mora tão longe, nem estava lembrando que tinha mais. Olha a situação. Mas isso não intimidou o futuro rei de Israel. Ele não se importou com aquilo. No texto da história, ele continua perguntando, quem é esse rapaz? Quem é esse sujeito que está querendo enfrentar a gente? Ele não se incomodou com a oposição da sua família. Repare que Davi não abandonou a família para seguir aquilo que ele sabia que era a vontade de Deus. De vez em quando a gente tem essa sensação, né? A família opõe a gente, sabe uma coisa? Vou picar, mudo, deixar esse pessoal para trás, eu não quero nem saber. Não, Davi continua ali. Ele continua insistindo ali. Mas ele não enfrentou só a oposição da família, ele enfrentou a oposição dos próprios líderes. O verso 33 do capítulo 17, o rei Saul fala com ele, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Palavras de Saul. Mas depois de Davi aprovado, você tem ideia em que grau que era Davi? A Bíblia fala exatamente isso. Quando Davi está caminhando para o lado do gigante, o gigante olha aquele sujeito com cara gentil aparência. Gentil aparência, bonitinho, menino bonitinho. De vez em quando a gente vê gente bonitinha aqui, você fala, não, esse cara não aguenta esse trabalho que tem aqui disponível para a gente. Não aguenta ficar aqui na América, isso aqui exige, é tão bonitinho, tão delicado, né? Tão manso. Davi era um menino assim, de repente olha e fala, não, ele está bonitinho demais. E o gigante fala, o que é isso? Seu menino é um anão. Manda um homem para lutar comigo. Manda um homem para lutar comigo. E ainda reclama, Davi lá com pedras na mão, com o seu cajado, eu falei, eu sou um cachorro, o gigante fala, eu sou um cachorro, você vem com pau, com pedra, para lutar comigo, cadê um homem de guerra? Cadê um homem de guerra? Os líderes acharam Davi incapaz. Talvez os seus líderes vão te desencorajar com palavras, com atitudes. Talvez seus líderes no seu trabalho, seus líderes na igreja, tem coisa pior do que isso, né? Mas a gente é humano, isso acontece de vez em quando. Age ou fala coisa que vai te desencorajar, que vai ser oposição, vai ser gigante, né, para você. Davi também não brigou com o rei, quis mudar de país, falou, sabe uma coisa, vou abandonar Israel, o rei não acredita em mim, estou indo embora, vou para outro canto. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Aliás, falar em oposição, conta uma história que um pastor estava enfrentando bastante oposições na igreja, e muita coisa, nada conseguia fazer do jeito que ele estava imaginando, e ele ali assim, com paciência, tentando levar aquela coisa, alguém foi fazer uma entrevista com ele, falou, mas como que você faz essa situação, as suas casas tão difíceis? Ele falou, a minha vontade, amado, é fazer igual Jesus. Oh, que legal, não o quê? Bate de um lado, você dá o rosto, bate do outro. Ele falou, não, deixar eles ir até me matar, morrer, ressuscitar, e no terceiro dia sumir daqui, demorar a voltar, que eles não vão viver nem tão cedo, não vão viver nem tão cedo, né? Fazer igual Jesus. Não se intimide, querido, com a oposição. Você vai enfrentar a oposição, às vezes dentro da sua casa, na sua família, nos seus líderes, e de tudo à sua volta, porque este mundo é oposição para quem quer servir a Jesus. Terceira coisa, e última para a gente nessa manhã. Carregue sempre pedras corretas. O verso 40 do capítulo 17 nos diz assim a palavra de Deus, falando de Davi. Pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isso é, do seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Lá no verso 48 em diante, a palavra de Deus continua dizendo assim, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o seu rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu
e o matou. Davi correu, pôs os seus pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Cruel, né? Essa história que até assusta a criança. Mas a gente conta a história tão bonitinha de Davi e o gigante para as crianças, eles não vê essa parte assim mais dramática, né? Mas Davi estava ali, escolheu pedras, e só precisou de uma pedra, né? Ele escolheu 5. Talvez num bom inglês que ele falava naquela época, just in case, né? Se for o caso, eu uso isso daí. Se for o caso, eu uso isso daqui. Ele escolheu 5 pedras lisas, bonitinhas para poder colocar. Você já atirou com atiradeira, com estilingue ou com seta, dependendo se você é bem mineiro igual eu, assim, a gente fala seta. Você atirou aquele negócio, a gente escolhe as pedras melhores, né, para poder... Davi escolheu 5. Escolheu 5 das boas. Eu tenho algumas pedras para você poder escolher, para enfrentar os gigantes da sua vida. 5 pedras para você. 5 pedras para você poder escolher. João 14, verso 14 é uma dessas pedras. Em palavras de Jesus, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Palavras de Jesus, isso é uma pedra tremenda para você poder carregar no alforje, na bolsa da sua vida. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amados, nós enfrentamos gigantes, e às vezes a gente quer enfrentar os gigantes com as nossas próprias forças. Nesse mesmo texto de 1 Samuel 17, quando Saul vê o encorajamento de Davi, a vontade de Davi, toda aquela força e garra que nenhum dos seus soldados treinados para a guerra estava demonstrando, Saul fala com ele, não, você vai, mas coloca em você a minha armadura. E de repente Davi coloca aquela armadura do rei, e ele não consegue nem andar. Isso é o que a Bíblia fala, ele não consegue nem andar. Ele fala, não, eu não consigo andar com esses negócios aqui não. Deixa eu tirar esse negócio tudo, arrancou aquela coisa tudo, e foi com a roupa dele, de menino, cuidador de ovelha no mato. Ele abandonou todas aquelas coisas. O rei queria que Davi lutasse com as armas dele mesmo, do rei. E Davi fala, não vou com essas coisas não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amado, vá em nome do Senhor. Não vai com as suas próprias forças, não tenta usar as forças dos outros, não tenta usar as forças dos seus irmãos na igreja, não tenta usar as forças do seu pastor. Vai na força do Senhor Todo-Poderoso, porque a armadura de uma pessoa não vai encaixar em você. Mas a armadura de Deus encaixa. A armadura de Deus encaixa. A armadura de Deus sempre vai encaixar aí. Jesus fala, pedra número 1 para você, né? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é diferente, gente, de quando os amigos da gente, né, quando os líderes na igreja falam, qualquer coisa que você precisar lá, você liga para mim, né? Aí você fala, eu tô ligando, o negócio é o seguinte, estou com 3 aluguéis atrasados. Rapaz, agora não tem condições de ajudar. Jesus tem condição de te ajudar, não seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua dificuldade. E ele fala, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essa é a pedra número 1. A pedra número 2 está em Marcos 10, verso 27. Depois de Jesus ter um encontro com um homem que a gente conhece como jovem rico, mancebo de qualidade, depende de qual texto bíblico que você lê ou versão da sua Bíblia. Jesus faz uma declaração tremenda para os seus discípulos, depois de ver aquele rapaz saindo triste da presença dele. Jesus fala com os discípulos assim, quão dificilmente entrarão os ricos no céu. É mais fácil passar um camelo num buraco de agulha. E tem umas outras coisas teológicas para esse buraco de agulha aí. Uns pensam que talvez seja agulhazinha de costurar mesmo, outros já dão uma explicação que a agulha era o nome daquela entradinha da porta menor da cidade, que tinha aquelas portas grandes, passavam os cavalos. Não importa qual seja, era um negócio difícil de fazer. É mais fácil passar o camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falam assim, Senhor, mas aí o negócio complicou. Desse jeito, não tem condição. E Jesus fala, então, Marcos 10, 27, a pedra número 2 para você. O que para o homem é impossível, não é impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Não sei que tipo, que tamanho, que força de gigante você enfrenta na sua vida, mas o que para o homem é impossível não é para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas são possíveis para Deus. Não é gostoso saber disso? Porque tem coisas na minha vida que eu olho e falo assim, é impossível. É impossível para mim, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Pedra número 3, Romanos 8, verso 31, o apóstolo Paulo diz, depois de contar tudo quanto é coisa que você imaginar, ele lista um monte de coisas que eram visíveis, coisas que eram invisíveis, e daí a pouco ele dá até uma possibilidade para você poder acreditar que tem extraterrestre. Ele fala, anjo, principal, até qualquer outra criatura.
De repente tem coisas que eu desconheço, o apóstolo Paulo fala ali. Né? Qualquer outra criatura, nada disso pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala, o verso 31 de Romanos 8, ele fala, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Essa é a pedra número 3, né? Deus é por você. E se Deus é com você, quem é que pode ser contra? Quem é que pode ser contra? Eu era menino brigão na escola, como todo menino magrelo, pequeno, brigão na escola. Eu confiava num dos meus irmãos que estudava na mesma escola que eu. Né? Ele era mais velho, aliás, eu sou mais novo de 4 irmãos. E um dos meus irmãos estudava na escola, eu estava lá, menino, de 5ª série, meu irmão já estava lá mais para frente. E de vez em quando eu arrumava as encrencas, e às vezes escutava os meninos e falavam, não, briga com ele não, o irmão dele estuda aqui também. Né? Então eu ficava ali, cantava de bom galo, né? E o meu maior medo era descobrir quem era meu irmão. Um baixinho, né? Se descobrir, aí eu estou enrolado. Mas Deus, a gente pode confiar nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele é o Todo-Poderoso, amado. Olha que coisa boa. 4ª pedra, Romanos 8, 37. Todas essas coisas, as coisas que eu mencionei agora há pouco, o apóstolo Paulo listando, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é só vencedor, não, é mais do que vencedor. É ganhar e ganhar bonito. Se é numa competição de volta, você dá a volta no segundo colocado. Né? Se é numa competição de força, de luta, é derrubar no primeiro round. É mais, não é só ganhar por pouco, não. Sair assim quase que. Não, é ganhar e mais do que vencedor, não é simplesmente vencedor. Em Deuteronômio 20, verso 4, Deus falando, eu, o Senhor, o seu Deus, te acompanharei e lutarei por você contra os seus inimigos para lhe dar vitória. Eu, o seu Deus, te acompanharei e lutarei por você contra os seus inimigos para te dar vitória. Carrega essas pedras com você, mano. Às vezes você vai precisar usar uma delas só, né? Igual Davi. É uma delas só. Carrega essas 5 com você, são pedras lisas e pedras preparadas de Deus para você vencer todo e qualquer gigante que surgir na sua vida. Aquela caixinha que você desenhou no seu material aí mais cedo, um pouco, escreve dentro dela o nome do seu gigante que você enfrenta nessa manhã. Problema, dificuldade, a coisa que você olha e fala, isso aqui é um gigante para mim. Eu não consigo. Isso aqui é um gigante que está desafiando, talvez mais do que os 40 dias que Golias estava desafiando o povo de Israel. Escreve na sua caixinha aí o nome desse gigante. Escreve nessa caixinha o nome desse problema, o nome dessa dificuldade, essa situação que talvez você não consiga imaginar que é capaz de vencer. E é um gigante para você, é muito maior do que eu. É muito maior do que as minhas próprias forças. É muito maior do que aquilo que eu tenho condição. E a coisa que você pode fazer é cravar hoje na testa desse gigante uma dessas pedras de Deus e sair daqui dessa sala deixando esse gigante de cara no chão, deixando esse gigante de rosto em terra. Sobe em cima dele, pega a espada dele mesmo e corta o pescoço dele. Não é mulher fazer isso com os maridos, não, tá, gente? Os gigantes. Deixa morto o campeão do inimigo. Aqui nessa sala hoje, sai por aquelas portas ali de fato vencedor. Vencedor pela cruz de Cristo, pelo poder de Cristo, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Eu não tinha talvez mensagem melhor para um dia de ceia, para a gente poder lembrar, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos vencedores pelo sangue de Cristo, porque é Ele que está conosco. Não lute com as suas próprias armas e a sua própria força. Deixe que o Deus Todo-Poderoso lute por você. Deixe que o Deus Todo-Poderoso lute por você. Essa guerra não é sua, essa guerra é dele. E ele pode e vai conquistá-la se você lutar no nome dele. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé.